Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Tatersal está numa semana imersiva no universo do cavalo quarto de milha. E a gente segue conversando com os homenageados do 12º Hall da Fama da BQM em 2022, que vai eternizar 8 personalidades entre animais e grandes nomes do quarto de milha no Brasil. É a série de entrevistas que faz parte de uma programação especial aqui no Terra Viva, que transmite nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, ao vivo, a partir das 8h30 da noite, para todo o Brasil, a 15ª edição do ABQM Awards, premiação considerada o Oscar do cavalo quarto de milha. Vamos conversar agora com o criador de cavalos de quarto de milha, o Antônio Carlos Coutrin, que é proprietário de um dos animais que será eternizado no Hall da Fama da BQM. Olá, senhor Carlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Tatersal. Obrigado pelo convite. Me sinto bastante lisonjeado para poder participar de um evento como esse que vocês estão proporcionando. A honra é toda nossa, né? É um prazer recebê-lo aqui, o senhor, mesmo que virtualmente. Seguindo aqui com mais uma personalidade da raça que será homenageada no Hall da Fama da BQM, eu converso agora com o Marcelo André Graus, que é um dos criadores do quarto de milha no país. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui e participar desse seu evento tão importante para o quarto de milha como um todo, né? Olha, o prazer é todo nosso, a gente sempre está honrado em recebê-los aqui. É uma semana que tem sido de grande aprendizado para todo mundo e também de muito orgulho conhecer histórias como a de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Antônio, nesta semana especial, estamos mostrando histórias da família Quarto de Milha. Como começou a sua relação com a raça de cavalos mais versátil do mundo? A minha relação com o cavalo quarto de milha, ela iniciou com meus filhos, ainda novos ainda, e deu continuidade durante um bom tempo. Ela foi muito importante na formação do caráter, da responsabilidade, da competitividade que eles tiveram durante todo esse período que nós, naturalmente, criamos os cavalos. A gente teve, naturalmente, também uma intenção muito grande esportiva. E essa questão esportiva trouxe para eles também o que o grau da competitividade apresenta e que vai melhorando cada vez mais, naturalmente, a formação educacional. Exatamente. E Marcelo, nessa visão, e na sua paixão pelo cavalo, começou pelo esporte, inclusive por uma modalidade que eu tenho uma grande admiração, que é o hipismo. Mas quando você foi estudar lá nos Estados Unidos, essa história ganhou mais um capítulo, né? Pois é. Quando fui para os Estados Unidos, eu não me lembro, eu tinha 12 anos, uma coisa assim, eu fui parar no Arizona. E lá no colégio onde eu estava, tinha uma pista de laço e tinha bezerros. Na época ninguém laçava, muito poucas pessoas laçavam em dupla. E eu fiquei já tendo alguma experiência em salto aqui no Rio. Eu fiquei impressionado com como os cavaleiros cowboys montavam bem e trabalhavam calmamente com seus animais. Eu fiquei impressionado a relação que eles tinham em cima do cavalo, como era uma parceria e não uma questão de impor a vontade. Isso me impressionou muito e eu comecei então a laçar no início dos anos 60, no colégio ainda, né? Exatamente. A gente vai continuar falando sobre isso ao decorrer aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, porque a gente estende agora o tapete vermelho do quarto de milha, do Hall da Fama 2022, para mais um dos 4 animais da raça que entrarão para a história. Eu começo agora, vamos falar do Bringanella, que é um animal puro, nascido em 28 de abril de 1982. Em 1988, saiu da Cidade do México, nos Estados Unidos, para fazer história no Brasil. 22 anos depois, em setembro de 2004, partiu, nos deixou, mas deixou aí filhos que têm feito a diferença nas pistas de todo o Brasil. Carlos, é possível
traduzir para a gente em palavras a importância desse cavalo, né, senhor Antônio? Foram aí 190 filhos registrados na BQM, sendo 50 pontuados no ranking geral da raça. São muitos frutos, né? Então, o Heleno é exatamente o modelo que o cavalo Quadrimilha oferece para qualquer pessoa que deseja ter, naturalmente, a competição esportiva, né? Ele teve, quando esteve durante conosco aqui, uma performance muito importante, muito grande, né? Os meus filhos participaram em várias competições e ele sempre se destacou, não só na competitividade, depois também no aproveitamento genético. Tivemos a oportunidade de, naturalmente, oferecer essa genética para várias e várias fêmeas, né, da raça Quadrimilha, e isso deu, naturalmente, uma multiplicação de qualidade, de sensibilidade, de calcense. É um cavalo muito dócil, mas muito efetivo e muito, naturalmente, pragmático nas suas decisões de competição. Transferiu isso com muita propriedade para seus filhos, suas filhas, e elas deram continuidade. E a multiplicação genética foi demonstrando cada vez mais a propriedade que ele trouxe lá dos Estados Unidos, né? Aqui para o Brasil, ele foi naturalmente um baluarte, um cavalo muito significativo e que deu uma transformação muito grande em toda a situação que as pessoas que tinham que competir observavam. Foi um cavalo assim que deu muita alegria mesmo. A família nossa aqui sempre teve muito agradecimento pela aquisição desse animal. Com certeza, né? As palavras já traduzem essa admiração, esse agradecimento, também até a saudade, porque é um animal que realmente fez a diferença. Tá aí a foto para a gente eternizar e logo mais será eternizado ali no dia 27 na premiação. E Marcelo, a gente viu que você dedicou parte da sua vida em cima de uma sela, né? Os esportes equestres exigem dedicação, treino, mas uma relação muito próxima entre o competidor e o animal. Exatamente, eu acho que para você fazer qualquer prova equestre, seja ela laço, apartação, polos, salto, primeira coisa que você tem que fazer é montar muito bem. Primeira coisa, se você não monta muito bem, você não vai fazer os outros. E para montar bem, é isso que eu digo, eu sempre fiquei impressionado com a maneira que o cowboy americano, que o pessoal que domava os quartos de milha, trabalhava com o quarto de milha, a boa vontade, a parceria que eles tinham com o cavalo e não essa questão de impor. Eles eram parceiros do cavalo naquilo que eles iam fazer. E é o que eu sempre tentei imprimir na minha tropa. Quando eu tenho um potro, eu crio cavalos para fazer o que eu gosto de fazer. Eu crio cavalos para laço. Então, o meu ideal é ter animais que eu gostaria de montar, criar cavalos que eu gostaria de montar. Exatamente. E essa questão, né, pontuando um pouco mais sobre essa relação Brasil e Estados Unidos, Marcelo, eu queria pontuar como é que você viu de diferença lá, né? Porque nós temos lá nos Estados Unidos, até mesmo numa referência muito grande, que é a Temple Grandin, né? Que exatamente trouxe essa questão de uma doma, do respeito, de não gritar, né? Essa forma dessa relação, desse respeito, desse cuidado, é algo que já vem lá nos Estados Unidos, a gente vê perpetuar muito aqui também nos Estados Unidos, né? Olha, eu comecei a trabalhar na Ken Grant, inclusive fui convidado a trabalhar na Ken Grant pelo primeiro Hall da Fame, que era o Sir Francis Herbert, em 1971. E nós já tínhamos, naquela época, nós já trazíamos domadores americanos para ensinar o brasileiro que ele agora estava montando num cavalo um pouco diferente, que ele tinha que mudar. Então nós sempre levamos o cavalo, sempre tentamos mostrar o cavalo como ele seria o fruto da doma. A gente fala muito em pedigree, mas é muito importante como o cavalo é domado também. E o quarto de milha é um animal que precisa uma doma, digamos, mais racional. Daí vem a palavra da doma racional. Eu acho que a doma no Brasil é muito boa e muito parecida e segue nos moldes dos bons domadores americanos.
Perfeito, análise muito interessante ver essa troca, né, essas informações e ver o contexto histórico para a gente chegar hoje nessa excelência. Olha, senhor Antônio, Marcelo, peço licença para vocês, porque eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta aqui para a gente continuar trocando nossa prosa, porque está muito boa, a gente continua falando sobre o quarto de milha, também premiação, enfim, a gente continua falando sobre este assunto tão interessante, tão importante para o nosso país. O Tatersal Especial, que nessa semana traz a série de entrevistados e homenageados, né, do 12º Hall da Fama da BQM, volta em instantes. Você continue ligados aqui no nosso Terra Viva, cultivando sempre o melhor do Brasil. E já estamos de volta com o Tatersal, que nesta semana conversa com os homenageados do 12º Hall da Fama da BQM em 2022. Estou aqui com o seu Antônio e também com o Marcelo, ambos aí que fazem parte da história da família Quarto de Milha. Seu Antônio, a história do cavalo Quarto de Milha no Brasil é impressionante. E a evolução da raça no país também é admirável. É um resultado de muito trabalho, né? Então, a raça Quarto de Milha, ela naturalmente facilita a integração do cavaleiro com o animal. Esse animal transfere para o cavaleiro segurança, habilidade, inteligência, tudo que o cavaleiro naturalmente precisa para fazer a complementação da competitividade. Esse é um cavalo verdadeiramente genial, é uma coisa muito diferenciada, entendeu? No Brasil, foi já há muitos anos instituída essa raça e ela se desenvolveu com muita facilidade exatamente por essas questões todas que o cavalo apresenta. Eu tive a oportunidade de botar todos os meus filhos participando. Tivemos oportunidade de participação fora do Brasil várias vezes, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Isso tudo cada vez foi consistindo mais ainda essa questão de integração com o animal. Quer dizer, posso até dizer a você que uma grande parte da educação, grande parte do respeito, da competitividade, da formação do caráter dos meus filhos, eu devo a esse cavalo Quarto de Milha. Tive participação bastante tempo a esse respeito e, naturalmente, muito, vamos dizer assim, recompensado, né? Eu tenho que somente agradecer a Associação Brasileira de Cavalo Quarto de Milha por ter me proporcionado toda essa situação favorável. Que bacana. Marcelo, algo que sempre me despertou curiosidade, né? E eu gosto de retomar esse assunto, quero retomar esse assunto, melhor dizendo, como é que os norte-americanos veem a adaptação da raça aqui no Brasil, visto da experiência que você teve lá fora, e se existe a diferença. Nós falamos há pouco da doma, da forma, né, do trato com o animal, mas eu gostaria da gente aprofundar um pouco mais em relação a isso, dessa diferença entre os países. Olha, eu acho que, como eu te disse, quando quem trouxe o Quarto de Milha para cá foi a King Ranch, e quando eles trouxeram já com o intuito de ensinar essa maneira de domar o cavalo, que era um cavalo diferente, que era um cavalo que merecia uma doma mais racional. E o cavalo Quarto de Milha achou um campo muito fértil aqui, porque o país é um país que tem muito agropecuária. E o Quarto de Milha se adaptou perfeitamente aqui. Então, eles foram aprendendo, o nosso pessoal foi aprendendo, e eu acho que hoje em dia os americanos veem muita semelhança entre os nossos cavalos e os cavalos dele em competições, que eu acho muito importante você ter as competições, senão não teria razão nenhuma de ter um cavalo. Então, eu acho que não há muita diferença hoje em dia entre os nossos treinadores e os treinadores americanos. É claro que o que acontece lá é que um treinador americano, vamos pegar o J.D.H., já vem da terceira geração. Os brasileiros, não, nós estamos ainda na primeira geração, fora o Testinha, né? Foi 2 vezes campeão mundial nos Estados Unidos. Mas aí nós estamos na primeira geração. Mas mesmo assim, eles têm sido extremamente competentes e a gente tem ouvido muitos elogios dos treinadores americanos, porque eu conheço vários e que sempre elogiaram, principalmente os cavalos de laço brasileiros.
Agora, senhor Antônio, a genética do quarto de milha tem atraído investidores de fora. Como é que o senhor está vendo nesse sentido, esse mercado? O mercado de quarto de milha cada vez conquista mais, naturalmente, o interesse de pessoas que verdadeiramente gostam de cavalo, né? Porque ele oferece condições muito favoráveis para quem inicia, muito favoráveis para quem pratica e até mesmo para as pessoas mais idosas, porque são várias modalidades que se apresentam e o cavalo, ele naturalmente fornece condições a todas elas para todas as idades. Isso é uma coisa muito importante, né? E muito contagiosa, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, ainda hoje, apesar de tantos anos já passados, cada vez a conquista é maior, cada vez a simpatia, cada vez a preferência de quem gosta de montar cavalo, cavalo de uma docilidade inédita, um cavalo muito amoroso, um cavalo muito calmo, muito tranquilo, mas muito eficaz naquilo que se propõe a fazer. Todas as competições, seja elas quais forem, de laço, de tambor, de baliza, de apartação, etc., todas elas encontram uma correspondência desse animal. Os animais, eles são absolutamente adaptáveis a qualquer tipo de atividade esportiva que a gente apresenta. São muito bons. Perfeito. Marcelo, você ajudou a introduzir, né, e popularizar a prática do team hopping no Brasil, né, também conhecido como laço em dupla. Conta pra gente mais sobre essa modalidade, como é que você avalia também o mercado dos esportes equestres agora aqui no Brasil, como é que você está vendo as competições, enfim. As competições de laço em dupla têm um nível muito bom. Nós fazemos aqui no quarto de milha uma prova que os americanos, nas provas da Aqua, eles não fazem, que é o laço em cronômetro. Mas isso é a nossa natureza de competição assim. Eu acho que o laço técnico, como qualquer prova técnica, valoriza mais o animal. E o laço em velocidade valoriza mais um pouco o atleta. Eu acho que você não pode ter uma dupla ganhando se o cavalo e o atleta não são bons. Tem que os dois ser bons. Há muitos anos atrás, 1972, por aí, eu fui convidado para ser o tradutor do Bob Seals, que veio dar um curso de laço de bezerro no Rancho Quarto de Milha. Foi 72 ou 71. E lá pelo meio da prova, ele se vira para mim e disse: Marcelo, por que vocês não praticam laço em dupla? Eu estou vendo umas pessoas, seu Durval Medeiros, um pessoal mais errado, um pouquinho mais pesado, um pouquinho. Por que vocês não fazem laço em dupla? Eu digo: Bob, eles nunca viram laço em dupla. E aí ele perguntou: você sabe laçar cabeça? Eu digo: sei. Então, eu fui para casa aquela noite, na Fazenda Formosa, ali pertinho, e o dia seguinte eu trouxe umas 20 novilhas do nosso caminhão, e aí porque eu e Bob Seals fomos primeiros a fazer laço em dupla aqui no Brasil, da maneira que é feito hoje em dia, que é dando a volta do pito, que é puxando o boi, laçando os pés. Eles faziam uma espécie de solta, mas aí era diferente. Em todo caso, em 1972, por aí, Bob Seals e eu inauguramos isso e o pessoal adorou. E você foi ver onde foi parar, temos até um campeão mundial hoje nos Estados Unidos, na figura do Júnior Nogueira. Olha que bacana, que história interessante, né? Porque o Marcelo, né? Ele é um dos maiores criadores de quarto de milha aqui no Brasil, adquiriu grandes animais como o Garanhão, Steps Little Sparks, produtor de um dos mais importantes animais de sua propriedade, o Shiny Beaver, que se aposentou, né, no ano passado. E olha só, junto com o cavaleiro Rafael Pauliello, né? Ele mais conhecido como Chifrinho, o conjunto protagonizou um momento histórico para a raça, né, no Campeonato Nacional do Quarto de Milha em 2022. Na corrida de aproximadamente 9 segundos, Chifrinho largou as rédeas do animal, que correu solto na sua última competição. Marcelo, conta pra gente um pouco mais dessa história do Shining pra gente. Foi interessante. Há muitos anos atrás, o Chifrinho mostrou um interesse em montar no Shine, e eu disse para ele estava só na cabeça do boi, eu digo: eu quero na cabeça, no pé. Aí ele disse: tá bom, eu vou pegar ele. E Chifrinho e o Shining viraram uma lenda, eles ganharam não sei quantas coisas.
E esse último, ele me mandou um vídeo na casa dele que ele laça um boi sem as rédeas, no pé. E eu falei mais ou menos de brincadeira, eu disse, você devia fazer isso no Nacional. E ele se vira para mim e diz, vou fazer na final. Mas eu não sabia muito se era sério ou não. Mas, de fato, foi um... Olha, eu acho que as pessoas choravam de emoção. Nunca tinham visto uma coisa, uma confiança. Mais uma vez, é que eu falei desde o início, a confiança que o cavaleiro tem no quarto de milha, que ele tem no cavalo. Porque você sair em disparada atrás de um boi, esperar que o seu cavalo vai virar no pé do boi e esbarrar quando você joga o laço, sem rédea nenhuma. Ele amarrou a rédea lá em cima na cabeçada. Eu acho que é um momento histórico que demonstra muito bem o que o quarto de milha é capaz de fazer, bem montado e bem treinado. E são histórias que a gente está vendo, né? Principalmente ilustrando, né, nessa semana tão especial para a raça quarto de milha, que vai aí chancelando os grandes nomes, né, que vão se eternizando na história da raça aqui no nosso Brasil. É um motivo de orgulho a gente testemunhar e também agradeço por compartilhar com a gente essas histórias, não só dos esportes, da família, mas também por mostrar para a gente, né, que nas imagens vê a forma como o animal tem essa forma de ficar mais próxima do seu cavaleiro, do seu domador, enfim. É impressionante, as imagens realmente mostram para a gente o quanto este animal tem essa versatilidade, essa docilidade. É muito interessante a gente abordar sempre isso, mostrar as características do quarto de milha. Novamente, eu vou pedir licença para vocês, para eu chamar um rápido intervalo, porque o nosso Tatersal, nesta semana, que traz uma série de entrevistas com os homenageados do 12º Hall da Fama, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Fiquem aí. Já estamos de volta com o Tatersal, especial 12º Hall da Fama ABQM. Olha, Antônio e também Marcelo, que já estão aqui comigo, né, desde o primeiro bloco. Antônio, começa com você esse último bloco. Temos alguns minutinhos, porque faltam poucos dias para o ABQM Awards 2022, que é considerado o Oscar brasileiro do quarto de milha, né? A premiação será transmitida ao vivo aqui pelo canal Terra Viva, na sexta-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 8h30 da noite. E depois de um ano hípico desafiador, temos muito a comemorar. O coração do senhor já está preparado para receber o prêmio? Com certeza absoluta que sim, né? Esse coração aqui teve, naturalmente, a felicidade de ser premiado inúmeras vezes durante todo o percurso que nós criamos o cavalo quarto de milha. Esse cavalo nos proporcionou muita alegria, muita satisfação, uma coisa muito boa. Foi uma das coisas mais importantes que teve em toda a minha formação e na formação também educacional, cultural dos meus filhos. Ele foi um fator importantíssimo, um vetor muito grande de caráter que foi imposto. Eu ainda tenho filhos hoje, apesar de tantos anos depois, que ainda praticam esse esporte e praticam bastante, com muita alegria, com muita satisfação. O cavalo quarto de milha, na pista onde ele se apresenta esportivamente, nas várias modalidades, ele demonstra que ali é um palco daquilo que na praticidade ele é capaz de apresentar. Quer dizer que cada competição daquela mostra a habilidade, a destreza, a inteligência e a capacidade de ser aplicada aquilo ali também no campo, também na utilidade de um modo geral que as pessoas têm. Então, é um cavalo que verdadeiramente pode ser considerado educacional também. Quer dizer, independentemente de ter uma satisfação esportiva muito grande, ele contribui fortemente para a formação da pessoa. Eu fico muito feliz de ter a participação durante todos esses anos e a família me agradece muito bem. Tá certo. Marcelo, e nós temos só alguns segundinhos. O coração seu também está preparado? Não, tá preparado. Eu fiquei muito satisfeito agora no crepúsculo da minha carreira, que foi muito diversificada, porque eu sempre fui competidor até alguns anos atrás, depois fui dirigente aqui da nossa associação e, finalmente, tive a sorte de escolher um garanhão meu que não foi comprado, não foi cria minha. Eu era dono do pai dele e da mãe dele.
Isso é uma satisfação especial, de você ter um grande garanhão que é fruto da sua seleção, do seu trabalho. Isso foi a cereja em cima do bolo. Então, eu fico muito satisfeito de ter tido essa carreira no quarto de milha, longa carreira, de 50 anos, e está passando por esse momento agora. Com certeza. Parabéns a vocês, merecidamente. Eu encontro vocês no dia 27, sexta-feira, para a gente, então, chancelar essa história com essa importante premiação. Obrigado a vocês dois, tenham um excelente dia e até mais. O nosso Tatersal de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. E amanhã o Tatersal especial do Quarto de Milha volta com os 2 últimos homenageados no 12º Hall da Fama da BQM. Até mais.